Olá, Bela. Olá, Dírio. Bem-vindos mais uma vez aos comentários da lição. Muito obrigado por nos estarem a assistir. Quero cumprimentar em especial a cada um de vocês, aqueles que estão perto e também aqueles que estão longe. Ao meu lado eu tenho a Bela e nós iremos começar esta forma diferente de estudarmos a lição da Escola Sabatina. Fazemos também um apelo para que você que está aí desse lado também possa desfrutar das bênçãos que Deus tem para si e para cada um de nós. Bela, queres orar? Oremos. A ti, bom Pai que habita nos altos céus, Senhor, graça te damos pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos conceder mais um dia com vida e saúde. Agradecemos também, Senhor, por nos trazer aqui hoje, nesse momento, para os comentários da lição da Escola Sabatina. Pedimos, Senhor, a Tua presença aqui conosco, tudo que vai ser aqui feito. Senhor, usa-nos para que nós sejamos veículos para levar a Tua mensagem para os que nunca ouviram falar em Ti. Senhor, te pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia e a Tua bondade. Amém. Esteja aqui conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados cometidos dia após dia, salva-nos para o Teu reino. Dê-nos a Tua paz, Senhor. Te peço e agradeço, não porque haja mérito em mim, em nome e amor de Jesus te suplico. Amém. Amém. A lição da Escola Sabatina desta semana tem por título Justificação só pela fé. Bela, eu tenho uma forma de, quando abro um livro ou quando abro uma revista, eu gosto de começar sempre pela parte de trás. E eu hoje convido a quem nos está a assistir, não é? Eu vou fazer uma leitura da lição de sexta-feira da nossa irmã Helena White, no livro Fé e Obras, página 18 e 19. Diz assim: reiteradas vezes me tem sido apresentado o perigo de nutrir, como um povo, falsas ideias de justificação pela fé. Durante anos, tem-me sido mostrado que Satanás trabalharia de maneira especial para confundir a mente quanto a este ponto. Temos-nos demorado longamente sobre a lei de Deus e ela tem sido apresentada às congregações quase tão destituída do conhecimento de Jesus Cristo e da sua relação para com a lei como a oferta de Caim. Foi-me mostrado que muitos se conservam longe da fé devido às ideias baralhadas e confusas acerca da salvação, porque os pastores têm trabalhado de maneira errada para alcançar o coração. O ponto que durante anos tem sido recomendado como insistência à minha mente é a justiça imputada de Cristo. Não há nenhum ponto que necessite de ser tratado com mais seriedade, repetido, com mais frequência ou confirmado com mais firmeza na mente de todos do que a impossibilidade de o homem caído merecer alguma coisa por meio das suas próprias melhores... do que a impossibilidade de o homem caído merecer alguma coisa por meio das suas próprias melhores boas obras. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. O que é que tu achas do apóstolo Paulo? É assim, o apóstolo Paulo, como nós sabemos, ele foi o que foi. Mas depois do que ele fez, do que ele foi, ao longo do tempo, depois dele ter o encontro com Jesus, ele aprendeu que o que ele fazia realmente, baseado nas obras da lei, estava errado. Porque depois da conversão dele, conheceu Jesus, aceitou Jesus como seu salvador pessoal, então começou a ver as coisas de uma maneira diferente. Muito bem. Do lado espiritual. Eu pessoalmente gosto muito do apóstolo Paulo, como gosto também dos outros autores da Bíblia, não é? Mas este texto, como começa a nossa lição da Escola Sabatina, para mim é muito pertinente. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Nós encontramos isto no capítulo 2, Gálatas. versículo 20 de Gálatas. É pertinente quando ele diz assim, que ele está crucificado e que não é ele que vive, Mas é Cristo. é a vontade de Cristo que vive nele. Eu acho isto, muitas vezes eu tento pôr isso na minha vida. Em prática. Oh meu Deus, eu quero que sejas tu a viver, não é? E às vezes dou por mim, já estou a falhar outra vez, não é? Sim. Como é que realmente ele chega a esta coisa bonita, não é? De depender totalmente de Deus. O homem que foi, não é? Sim, sim. Como é que ele traz-nos a justificação, como é que eu sou justificado, não é? Por este grande amor que Jesus tem por cada um de nós, não é? E o apóstolo Paulo compreendeu isso. Ele compreendeu por quê? Por causa do relacionamento que ele teve com Jesus, que ele teve com Deus. Porque quando nós entregamos-nos a Cristo, de coração, nós não precisamos fazer nada. Porque o próprio Deus, o Espírito Santo, é que trabalha em nós, é que faz a mudança, é que opera em nós. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas vê tu bem, o apóstolo Paulo foi um homem que estudou, não é? Um homem que estudou a Bíblia, pelo menos, não é? Sim. E estudou também outras matérias, não é? Mas quando ele se torna cristão, não é? Ele vai ao ponto de corrigir, eu não vou dizer repreender, mas de corrigir o próprio discípulo que andou com Jesus, não é? Pedro, não é? Sim. E a lição da Escola Sabatina desta semana fala-nos sobre isto. O que é que Paulo disse de facto a Pedro naquela ocasião, não é? O Pedro também queria atingir a todos, não é? Sim. Mas a mensagem parece que estava ali partida ao meio, não é? Pois. O que é que tu achas disso? Achas que nos dias de hoje também a mensagem ainda está partida ao meio ou não? Há necessidade de repreensões? Há necessidade de chamadas de atenção? É assim, nos dias de hoje, isso realmente é que faz muita gente sair da igreja. Eu falo da nossa. Nós, como adventistas do sétimo dia, perdemos muitos membros por causa da nossa atitude. Muitas das vezes nós também somos Pedro, entre aspas. Há muitos Pedros por aí. Porque, depois de tudo o que o Pedro fez, porque em Antioquia, onde ele foi, ele convivia com os cristãos gentios. Claro. Depois da chegada dos outros, ele achou-se judeu, como judeu cristão, achou que os outros eram pecadores e não sentiu a vontade. Nesse caso, eu arrisco em dizer, mesmo que a lição também diz que ele agiu com hipocrisia. Exatamente. Porque o que ele fazia antes de chegar os outros que foram de Jerusalém, simplesmente quando eles chegaram, ele deixou. Mudou a forma de comportamento. De estar. Exatamente. Mudou O que quer dizer, vem aqui a dizer na lição que ele considerava os outros cristãos de segundo nível. Exatamente. Hoje em dia acontece conosco. Muitas das vezes nós apontamos o dedo aos outros, achamos que nós é que temos a verdade toda, mas e a razão, não só. E a razão. E ninguém pode nos corrigir porque nós sabemos tudo. Exatamente. Porque será nós que estamos sabemos? no topo, não é? Estamos no topo. Nós sabemos e andamos sempre para trás e para a frente e até damos muitas lições de moral, não é? Mas sabes qual é o problema? Não. É que muitas vezes nós não pomos em prática o verdadeiro cristianismo. E aqui também o motivo do apóstolo Paulo, não é? Chamar a atenção ao Pedro, não é? Eu penso que o apóstolo Paulo estudou também as leis, muito bem estudadas, mesmo para ser juiz de alguma forma, não é? Porque ele conhecia as leis que regiam todo o judaísmo, as leis do país, não é? Porque ele estudou. Porque ele estudou, nas melhores universidades. É? E ele tem autoridade para falar sobre o que é. Por exemplo, eu tenho um problema, não é? Quando nós vamos hoje a um tribunal, nós vamos tentar nos justificar pelos atos que cometemos, não é? Sim. Isto vem já na sequência da lição de domingo, não é? Quando fala sobre a questão da justificação. Sim. Realmente,
os judeus seriam o povo eleito, não é? Com privilégios totalmente diferentes, não é? Eles eram circuncidados, foi Deus que lhes deu a eles eram descendentes de Abraão, não é? E então eles estavam no topo. Estavam. Não é? Os outros realmente podiam entrar, mas tinham que sofrer aqueles ritos todos, não é? Sim. Aquelas normas todas, não é? E o Pois. apóstolo Paulo vem deitar um bocadinho por terra essa questão, não é? Porque eles aí baseavam-se eles eram o povo eleito, era a elite antiga. Claro. Nesse caso, então os outros pecadores estavam excluídos da promessa, Claro. da promessa de Deus, Claro. nessa lei. Daí que eles consideravam que eram superiores aos outros. Então o apóstolo Paulo, sabendo como ele foi, o seu professor foi Gamaliel, que realmente Gamaliel, sim, ele sabia, ele estava no topo, ele sabia, daí que foi mandado para perseguir os cristãos, porque Exatamente. ele tinha poder, tinha Claro. autoridade e sabia o que fazia. Mas depois da sua conversão, o que é que ele faz? Ele entendeu que realmente a fé, a salvação não depende das obras da lei, mas depende da fé em Jesus. Exatamente. E ele diz aqui, os privilégios que o povo, os cristãos judeus têm, não lhes garante a salvação. A salvação somente está no que Jesus fez por nós. Por cada um de nós. Por cada um de nós. A lição diz que o verbo justificar é para Paulo um termo-chave. E quando nós lemos o capítulo 16, o versículo 16 do capítulo 2 de Gálatas, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Ainda hoje, na nossa sociedade, nós encontramos pessoas que dizem que fazem bem a muitas outras. Mas será que isso vai-lhes garantir o céu? É assim. Segundo a Bíblia, o céu está garantido pelo que Jesus fez por nós. Exato. E não só. Eu ajudo, eu faço, que é o que muita gente diz, eu dou dízimos, dou não sei o quê, faço muita coisa. Mas aqui nós vimos que Jesus deu um mandamento, que ele diz: amar a Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas, de todo o nosso coração. Exatamente. E ao próximo Como a mim mesmo. É verdade. Quer dizer, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Posso dar oferta, posso dar esmolas, posso fazer tudo. Mas se eu não tiver amor ao próximo, isso tudo não adianta. Essas obras são vãs. É verdade. Eu gosto muito desta ilustração que é um tribunal, não é? Quem é que nos condena? No tribunal. É o juiz. Quem é que nos inocenta? É o juiz. É o juiz. E no cristianismo, nós sendo pecadores, quem é que nos inocenta? É Jesus. Só, mais nada. É o único advogado que nós temos. Só Ele é que realmente poderá me salvar ou não. Independentemente daquilo que eu tenha feito, não é? E isto entrando um bocadinho e falando sobre as obras da lei, não é? Só Jesus é que me justifica do meu pecado. Exato. E era isto que o apóstolo Pedro levava, não era? O apóstolo pregava. Paulo. Era aquilo que lhe preocupava, não é? Porque muitas vezes nós ficamos presos, não é? Eu costumo dizer assim: se a salvação tivesse à distância de eu correr daqui até a Austrália, como se fosse possível, não é? Pois. Era mais fácil eu ir daqui até a Austrália a correr do que realmente ter que unicamente dar a única coisa que Deus quer de mim. Deus não precisa que eu vá a correr daqui até a Austrália, nem que dê a volta ao mundo a correr. Deus não precisa que eu compre ou faça algum tipo de alguma obra. Unicamente Jesus pede uma coisa: filho meu, dá-me o teu coração. E o apóstolo Paulo fez isto, sabes? Ele deu o coração dele a Jesus. Por isso é que ele consegue dizer esta afirmação que nós encontramos em Gálatas 2:20. Eu já estou crucificado com Cristo. Pois. Ou seja, com Cristo.
não é Ele mais que vive, é Cristo que vive. E eu muitas vezes peço a Deus que realmente Ele possa viver também em mim. E isso, por isso que esse tema de justificação, justificação pela fé, envolve muita coisa. Envolve o que Deus fez por mim, para me salvar, e a experiência pessoal que eu tenho que ter com Deus. Claro. Porque assim, o facto de Deus morrer, mandar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer, para me salvar, não me garante o céu, porque também depende de mim. E Jesus está aí de braços abertos. Só que ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Mas ele não força. E diz-me uma coisa, se eu for muito obediente à lei, eu vou-me salvar? Não. Só porque sou obediente, não é? Eu sou uma pessoa que cumpre os mandamentos, eu sou uma pessoa que realmente sou boa, eu sou uma pessoa que tenho boas obras. Isso vai-me salvar? Isso não salva porque assim... Aliás, a obediência, para tu ou eu obedecermos à lei de Deus, depende desse relacionamento com Claro. Deus. Porque assim, a obediência vem através do que nós fizemos, do nosso relacionamento com Deus. Exatamente. A entrega que eu tenho, que eu faço com Deus, a experiência, o meu relacionamento ao longo do dia, isso faz com que Jesus Cristo, ou Deus, com seu poder, com o Espírito Santo, faça uma transformação em mim. Ele aceita-me tal como eu sou, pecador, mas opera em mim a transformação. Com a transformação vem a obediência, o que faz com que eu não... Muitas das vezes, a nossa obediência é um fardo que nós carregamos. Claro. Eu tenho que fazer isso porque, se eu me portar mal, eu não vou para o céu. Somos tipo um pouco como as crianças. Claro. As crianças, eu lembro, às vezes, que a minha filha diz, mãe, mas se eu fizer isso, não vou para o céu. Quer dizer, E muitas muitas vezes nós também somos adultos assim. temos educado os nossos filhos de uma maneira e temos mostrado que Deus é um Deus mau. É um Deus mau. Se tu não fizeres, Olha que tu então vais Deus para o vai céu. te castigar. Deus Mas vai Deus te não castigar. castiga ninguém. Deus não castiga. Daí, Nós sofremos as consequências do nosso daquilo pecado, que nós do que praticamos. nós fizemos. Isto faz-me lembrar a história do jovem rico. Quando Jesus interage com ele, não é? Sim, sim. Jesus pergunta-lhe se ele realmente é uma pessoa boa. Ele diz que sim. E ele diz. Pergunta-lhe se ele guarda os mandamentos. Eu Com guardo certeza, todos. Pergunta-lhe se ele realmente faz obras boas. Faz, sim, senhor. Mas quando Jesus toca no nosso eu, não é? É. Quando Jesus toca naquele ponto fulcral que é então Dírio, então Bela, deixa as tuas preocupações e segue. Foi o que ele disse ao jovem rico. Olha, vê-me tudo. Deixa tudo. Deixa tudo e vem comigo. O apóstolo Paulo deixou tudo e foi com Jesus. Até porque nós vimos na lição da semana passada, fugindo um pouco, que o apóstolo Paulo, depois da sua entrega a Deus, ele perdeu tudo. Perdeu os familiares, perdeu a mulher, perdeu a riqueza, perdeu tudo. Mas ele preferiu perder tudo, inclusive, se fosse possível, a vida, porque ele estava em paz, estava a viver com Cristo, uma nova vida. Desde a conversão, o apóstolo Paulo já era uma nova criatura. Era livre, então. Era livre. Podemos dizer que estarmos junto de Jesus é estarmos livres. Estamos livres. Então, e porquê é que a sociedade em geral não considera isso? Considera que, por exemplo, somos a igreja do não, somos a igreja de não podemos, não devemos, não... Qual é a diferença entre ser livre e escravo? Porque assim, as pessoas dizem nós somos a igreja do não, porque a culpa não é das pessoas, muitas das vezes a culpa é nossa. Nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, tornamos o sábado, ou então a lei, um fardo, uma coisa pesada. Só proibimos. Isso não, isso não, isso não. Então, para quem está fora, e se calhar a maneira conforme nós lidamos com as pessoas e o que nós falamos, suponhamos, eu abordo alguém, eu digo, olha,
Por que tu não te convertes ou vais à minha igreja um dia desses, como aqui eu convido alguém para ir à minha igreja. E depois a pessoa diz, ai, mas essa igreja do não, essa igreja que proíbe tudo, eu não posso. E a minha resposta vai depender muito se aquela pessoa vai ou não. Claro. Porque assim, se eu disser a essa pessoa, olha, é assim, não é bem assim. Não é porque é a igreja que proíbe tudo. Tu vais e vês. Os 10 mandamentos, eu costumo dizer às pessoas com quem eu converso, a Bíblia não foi feita para o adventista do 7º dia. A Bíblia foi feita para todo ser humano. Então, cabe a nós obedecermos ou não. De livre e espontânea vontade. De livre e espontânea vontade. Exatamente. Tu não és Isso é que é obrigado ser a livre, fazer não é? nada. Isso é que é ser livre. Porque Deus não obriga. Ele não obriga. Ele diz, dá-me. Ele bate a porta do nosso coração. Se nós abrirmos e deixarmos entrar, ele entra. Se nós não abrirmos, ele não entra. É Ele verdade. respeita. É verdade, Bela, é verdade. Na carta aos Filipenses, Paulo tem várias cartas, não é? Sim, sim. Na carta aos Filipenses, no capítulo 13, no versículo 9, diz assim, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. O que é isto, fé? Justificação pela fé. O que é fé? É engraçado porque a própria Bíblia, em Filipenses 11, Se calhar podemos ler, não é? sim, sim, já agora. Qual é o capítulo? Capítulo 6. Capítulo 6. Filipenses ou Gálatas? Ai, não é Filipenses, desculpa. Não é Filipenses, peço desculpa. Hebreus. Que Hebreus, diz Hebreus exatamente. 11, verso 6. Ai, desculpa. Eu também estava... É. Mas não faz mal, é natural. Hebreus, não é? Hebreus 11, verso nem 6. sempre nós conseguimos estar Verso 6 para... com os Sim, versículos sim, todos, sim. não é? No capítulo 6 e no versículo 11, não é? Nós lemos que desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Da esperança. A fé é uma esperança, não é? A fé é uma esperança. E assim, e a fé é uma esperança e eu acreditar Exatamente. nas coisas que eu não vejo, mas eu acredito que realmente eu consigo. Claro. Quero uma coisa, não sei como, mas acredito que eu vou conseguir. Eu vou ter aquela coisa. Então, é acreditar nas coisas que nós não vimos, não temos, não apalpamos, mas acreditamos que isso vai acontecer. Claro. Isso é ter fé. O autor da lição também diz aqui, e isto é pertinente, a fé, e só a fé, é o fundamento da justificação. E diz mais, para Paulo, a fé também não é um mero conceito abstrato. Ela está inseparavelmente ligada a Jesus. Hoje é difícil a sociedade acreditar que aquele homem que morreu há 2000 anos atrás, não é? Fez um sacrifício enorme. Fez algo que não há nenhum ser humano que consiga realmente descrever aquilo que ele passou por cada um de nós, por mim especialmente. Pelo sofrimento. E isso é que realmente estará a justificar o meu pecado. Agora, se realmente eu depositar Essa a minha fé fé, em Cristo. quando eu olho para a cruz, eu sinto-me, não é pequeno, não me sinto merecedor, não me sinto merecedor daquele sacrifício que Jesus fez por mim. Até porque, assim, a fé bíblica fala de... A fé genuína é sempre uma resposta a Deus. Claro. Porque, assim, depois aqui diz, Abraão, pela fé, foi imputado por justiça. Porque Abraão é assim. Abraão nasceu 2000 anos depois de Adão, depois Sim. antes de Abraão, houve muitos. Claro. Houve Houve muitas pessoas que tiveram fé, que exerceram a mesma fé. Por que aqui a lição fala-nos de Abraão? Porque Abraão tinha uma fé. Ele acreditava tanto em Deus. Abraão era amigo de Deus. Claro. Abraão Andava conversava com Deus.
Nós vimos que a Bíblia fala de Enoque que andou com Deus. Mas mesmo assim, destacam Abraão. Porque Abraão acreditou. Depois de muito tempo, depois de uma certa idade que ele tinha, aos 100 anos, Deus disse que eu lhe daria o filho da promessa. Abraão acreditou. E depois de nascer esse filho, houve uns episódios aí a interferir, mas Abraão acreditou e esse filho apareceu, já na velhice, e Deus pede a Abraão para sacrificar esse filho. Exatamente. Eu acho que... É das histórias mais lindas que nós temos. Se fosse contigo hoje em dia, Tiro, o que é que tu farias? Eu acho Quer que não dizer, era capaz. aos 100 anos, tens um filho e Deus diz, agora dá-me esse filho. Quer dizer, Eu não preciso chegar aos 100 anos, não. Ainda hoje. mas verdade, isso verdade. é uma história, é uma fé que não sei se nos dias de hoje há alguém com essa fé. Não sei. Claro. O autor também diz aqui, e isto é pertinente, a fé é, em vez disso, o meio pelo qual nós nos apegamos a Cristo e às suas obras em nosso favor. Nós não somos justificados com base na nossa fé. Isto é incrível, não é? E diz mais, mas com base na fidelidade de Cristo por nós, a qual reclamamos para nós, mesmos por meio da fé. Nós podemos reclamar realmente os méritos de Jesus, não é? Sim. A nossa esperança está na fidelidade de Cristo, não na nossa. Porque as nossas obras, por nós próprios e sem fé, nada podemos fazer. E é assim porque a fé é o quê? A fé é quando eu humildemente, aos pés de Jesus, eu reconheço que sou pecadora. Claro. Eu sou pecadora e não sou merecedora da graça nem da salvação. Mas pelo que Jesus fez por mim, claro, a morte de Jesus, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário pelos meus pecados, isso eu confessando, humildemente, confessando os meus pecados a Cristo, então aí eu desfruto da paz, da alegria que só Jesus me pode dar. Claro. Por isso é que eu vejo assim, não é? Se as obras não salvam, então como é que eu tenho obras? Vê-te bem. Isto é como aquela parábola da figueira. Jesus encontra uma linda figueira, mas não tem figos. Pois. Eu até posso ser um adventista muito fervoroso, não é? Mas um adventista muito fervoroso terá que dar frutos. Pois. Mas porque é a lógica de ser das coisas, não é? Sim, sim. As obras são importantes, claro que são, não é? Agora, se eu der o meu coração a Jesus, eu vou ter obras também. E muitas vezes nós confundimos aquilo que é obras e o que é fé. E o que é a justificação. Como eu acabei de ler, não é? Se não fosse porque Deus é fiel, nem mesmo a nossa fé serviria para nada. E diz mais o autor. Por conseguinte, sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, não é? Mas pela fé de Jesus, o Messias, e nós acreditamos nele, em Jesus, o Messias, que pela sua fé, a do Messias, nós possamos ser justificados e não pelas obras da lei. Eu até posso ser muito obediente às obras da lei, como nós falamos há bocado, não é? Sim, sim. Mas nós andamos aqui à volta de uma forma pertinente, não é? É verdade, nós queremos ser justificados. Sim. E às vezes queremos ajudar a Jesus, não é? E ajudar a Deus para sermos justificados. Mas eu não preciso de ajudar a Deus para ser justificado. Eu só preciso de fazer a minha parte, eu não preciso fazer a outra parte. E nós, seres humanos, nós andamos à procura de ser justificados por nós mesmos. Por nós mesmos, pelas nossas obras. Por aquilo que dizemos, por aquilo que fazemos, por aquilo que somos, não é?
muitas vezes eu digo assim, uma pessoa com fome, uma pessoa que tem fome precisa de comer, não é? Exato. Uma pessoa que não tem fome pode ter vontade de comer, mas nem sempre come as melhores coisas, não é? A mesma coisa se passa às vezes com um cristão. Às vezes nós temos que ter determinadas atitudes porque dizemos que somos cristãos, não é? Sim. Mas não sentimos a falta de Cristo na nossa vida, então fazemos à nossa maneira. Tentamos ajudar Deus, não é? Para que as coisas funcionem. Tentamos nos justificar bem. Eu hoje não faço assim, faço assim. Não estamos a fazer como o apóstolo Paulo, não é? Não. Que põe a vida dele ao dispor de Cristo, não é? Ele pôs a vida dele, aqui estou eu. Pois, isso realmente nós vimos que até mesmo Abraão, que andou com Deus, e nós vimos que a fé que ele teve foi-lhe imputado por justiça, ele também deu uma ajudinha a Deus. Por quê? Porque assim, quando Deus diz, ele faz a promessa de dar um filho, depois, há quem diga que não foi Abraão que fez, que quis dar aquela ajuda a Deus, foi Sara. Tudo bem, foi Sara quando dá a sua escrava, Agar, para fazer o filho da promessa. Mas Deus disse, não, o filho da promessa não é com a escrava, é com a Sara. Claro. Então, muitas das vezes nós também queremos dar uma ajuda a Deus. Ai, Deus, eu pedi isso, mas Deus não atende às minhas orações. Então, olha, eu tenho que fazer assim. E quando as coisas dão erradas, o que é que fizemos? Culpamos a Deus na mesma. Sempre. O ser humano culpa a Deus. Por que será? Porque Bela, Deus não nos ouve? não, Deus Porque- ouve-nos. E muito mesmo. Então, qual é o problema? Quem está errado aí? Somos sempre nós. Somos sempre nós. E vê bem, a lição de quinta-feira, porque o nosso tempo também voa, não é? Sim. A lição de quinta-feira tem um título assim um bocado... parece que não é muito bom, não é? A fé promove o pecado. E eu fui buscar aquilo que os versículos que nós encontramos em Gálatas, no capítulo 2 e 18, não é? Sim, E sim. também a forma como o autor toca neste ponto. A fé promove o pecado de maneira nenhuma, não é? Sim. Ainda que seja possível que uma pessoa possa cair em pecado, depois de estar em Cristo, a responsabilidade não seria certamente de Cristo. Se violamos a lei, nós próprios somos os transgressores da lei. Logo, a fé nunca promove o pecado. E diz mais, uma das principais acusações contra Paulo era de que o evangelho da justificação, unicamente pela fé, estimulava as pessoas a pecarem. Era o que eles diziam. Satanás tem formas de nos acusar a nós mesmos, uns contra os outros, para denegrir a imagem de Cristo. Exato. A fé promove o amor, a fé promove a misericórdia, a fé promove a união. Porque aceitar Cristo pela fé não é uma coisa trivial, não é um jogo celestial a fazer de conta em que Deus considera a pessoa como justa, enquanto não há verdadeiramente mudança na forma como essa pessoa vive. Pelo contrário, aceitar Cristo pela fé é extremamente radical. E vê tu bem, envolve uma união total com Cristo, uma união na sua morte como na sua ressurreição, e espiritualmente falando, Paulo diz que somos crucificados com Cristo e as nossas velhas práticas pecaminosas, enraizadas em egoísmo, são terminadas. Isto é muito importante. Paulo no capítulo 6 e no versículo 5 a 14, não é? Romanos, sim. Paulo escrever Em aos Romanos, sim, não é? sim. Fazemos um corte radical com o passado e somos feitos de novo. Somos também ressuscitados para uma nova vida em Cristo. Cristo ressuscitado vive em nós, tornando-nos diariamente mais e mais semelhantes a Ele, Bela. Ou seja, no dia em que fomos batizados, nascemos de novo. E o mundo lá fora não compreende isso. O mundo lá fora tem fome, quer saber, mas aquilo que acontece é que nem sempre nós estamos dispostos a ser crucificados com Cristo.
nós não estamos dispostos a ser crucificados com Cristo e também não deixamos, muitas das vezes, não deixamos os outros chegarem-se a Cristo. É verdade. Saberem dessa verdade tão preciosa. É verdade. Porque o nosso comportamento, as nossas atitudes, realmente Deus qualquer dia irá nos pedir contas. Porque assim, nós que aceitamos o Evangelho, que é a palavra de Deus, temos uma grande responsabilidade. Claro. Mas essa responsabilidade também, eu só consigo fazer o que Deus me pede, dar o coração e levar a missão, que é a palavra de Deus, aos 4 cantos do mundo, se eu me humilhar. Enquanto eu não me humilhar perante Deus, enquanto eu não tirar o orgulho de mim, tudo que eu fizer, toda a minha entrega, que eu achar que a minha entrega é total a Cristo, será em vão. É verdade. Em primeiro lugar, eu humilho-me perante Cristo, tiro o orgulho e Deus faz o resto. O Espírito Santo é que transforma a minha vida. É verdade. Quando sou transformada em Cristo Jesus, as minhas obras e a obediência falam por si. É verdade. Porque Bela. a lei, a obediência, tudo está incluído na fé em Jesus Cristo. Nós temos de terminar, é verdade, e assim que nos ouve, não é? Eu gostaria de terminar com uma passagem que o autor aqui faz, que diz assim: Deus não pode pronunciar alguém justo com base no comportamento dessa pessoa, pois mesmo os melhores seres humanos não são perfeitos. É unicamente pela aceitação daquilo que Deus fez por nós em Cristo que os pecadores podem ser justificados aos seus olhos. Exato. Oh, Bela, foi um prazer estar aqui contigo. Prazer foi todo meu. A falar sobre realmente este maravilhoso amor que Deus tem. Assim que realmente também esteve connosco, nós desejamos uma continuação de uma boa semana e que realmente nós nos possamos chegar mais perto de Cristo. Não, antes de terminar, faço o convite a si que nos está a ver também, no próximo sábado, às 10 da manhã. Se quiser estar connosco, fica desde já convidado a vir à Igreja do Barreiro para realmente nos conhecermos, não é? Se já que não nos conhecemos. Até lá, uma boa semana. Boa semana para ti também, Dírio.